Olá, bom dia. Aqui estou eu de novo para tratar da segunda parte do trabalho que vocês devem apresentar. Então, quem postou a primeira tarefa está muito de parabéns, porque foram bem interessantes as propostas apresentadas. E agora tem então a segunda parte da tarefa, que é completar, enfim, apresentar o relatório de estudos na sua forma quase completa, na sua redação quase completa. Essa segunda parte deverá conter, para começar, uma introdução. Para que serve a introdução? Ela serve para quem vai ler o trabalho e não sabe do que você está falando e não conhece o teu objeto e o caso que você vai apresentar, seja apresentado ao assunto. Então, não portanto, um capítulo mais curto que todos os outros, e ele serve para introduzir a questão para o leitor. Então, é importante ter uma introdução. Na introdução, quando você escreve, você tem que pensar como se você fosse o leitor e não conhecesse o assunto. Essa é a primeira questão a ser atendida. Então, feita essa introdução, que trata um pouco de tudo o que vai acontecer depois no relato, só que de maneira resumida, depois disso entra propriamente o caso, o trabalho. Ele deve começar pela descrição do caso. A descrição do caso, você pode até se orientar por aquilo que a gente trabalhou na primeira parte, ou seja, descrever a organização, depois qual é o caso em si, como ele foi construído, porquê, como foi o processo decisório, quem foi que comandou, como essas coisas aconteceram, né? Então, essa é a parte descritiva. E a terceira parte é a resenha crítica. Talvez seja, em termos de construção de conteúdo, a parte mais difícil. Não é mais longa certamente é a descrição, porque ela tem que ser, de alguma maneira, pormenorizada. Nunca se esqueça, a descrição não é para você, é para quem está lendo. Portanto, você terá que dizer coisas que para você são inúteis, porque você já sabe. Mas lembra que o leitor não é você. A gente sempre escreve para o outro ler, não para o nosso próprio prazer, pelo menos não quando a gente faz um trabalho. Pode ser para poesia, mas não aqui. Então, descreva a partir daquilo que você consegue perceber, se pondo no lugar de quem está lendo. Na resenha crítica, você deve fazer uma avaliação de todo o processo que você descreveu. Só que, de novo, lá vou eu estar contra os achismos, não a partir daquilo que você acha, mas a partir daquilo que você aprendeu. E claro, você tem que identificar aquilo que a disciplina, o conceito, a teoria, o autor, enfim, alguma referência que você, teórica, explicativa, que você tiver aprendido durante o curso, você a usa para fazer a tua própria apreciação do caso descrito, certo? Então, isso é para evitar que isso seja um achismo, uma declaração de intenções, né? Mas um documento que tenha legitimidade, credibilidade. Para isso é que ele vem no final do curso, para que aquilo que você trabalhou antes sirva agora como ponto de apoio para você explicar, para você fazer uma apreciação crítica daquilo que descreveu. Nesta parte, é muito importante que você tenha muito cuidado com a sua própria posição em relação ao caso e à organização. Não estou dizendo que você deva ser neutro, isso não existe, mas você tem que tentar tomar alguma distância, distanciamento do caso para poder fazer essa apreciação crítica. Senão ele vai estar extraordinariamente pessoalizado. Depois da apreciação crítica, você deve escrever uma conclusão que tenta fechar e dar uma
um fechamento a toda essa tua apresentação. E, claro, se tiver referências bibliográficas, que deverá ter, porque a resenha crítica exige que você use alguma coisa que você estudou a partir dos artigos ou dos livros que os professores encomendaram, você deve pôr no final. Na descrição do plano de atividade estão lá as referências formais, o espaçamento, o número de páginas, as referências, as referências da BNT, enfim, essas coisas mais formais estão lá escritas no plano de atividades. É sensivelmente isso. É uma coisa que poderá servir de exercício para você na sua vida profissional como uma forma de sistematizar as experiências profissionais que você tem e conseguir analisá-las, apreciá-las, fazer uma apreciação crítica de maneira metódica. Esse é um excelente exercício para que isso, depois, ao longo da sua vida profissional, continue acontecendo. Você sabe, todos nós sabemos, que a vida profissional, quando não é na academia, em que o seu trabalho é estudar e fazer isso normalmente, mas nos trabalhos fora da academia, o cotidiano e a solução de problemas, e enfim, nos afasta muito de reflexão e de apreciação crítica. Eu estou falando, evidentemente, de experiência própria. Temos muito pouco tempo para isso. Só que isso, na verdade, é aquilo que vai fazer com que nossa prática seja mais ou menos reflexiva e possa ser racionalmente e conscientemente melhorada. Esse é um exercício que pode se transformar numa prática muito proveitosa para você no futuro. Então, é uma coisa interessante em termos de trabalho. Isso também estou falando de experiência própria e também de experiência como professora há bastantes anos, certo? Então, essa é a proposta do trabalho. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato. Se quiserem conversar comigo, é só avisar lá no fórum a Marissa, que ela me aciona. E qualquer dúvida, façam as perguntas que a gente atende, tá bom? Mas, em tese, bom, o trabalho é esse. Uma introdução, uma descrição do caso, uma resenha crítica, uma conclusão, que aí sim pode ter mais de apreciação mais pessoal, e as referências, tá? E no início você também tem que ter uma capa de apresentação, um sumário, enfim, o leitor tem que ser bem tratado, tá bom? Então é isso, bom trabalho!